Então nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho aí sobre custo de vida, qualidade de vida e estilos de vida aqui na Inglaterra, né? Se você vem sozinho, você vai ter um custo de vida. A gente tem que pensar no nosso perfil, como que a gente vai chegar e quais condições a gente vai ter. Será que é a vida ou é o seu estilo de vida? E tudo tem as suas vantagens e desvantagens, né? Em qualquer lugar você vai ter um custo de vida alto. Vai ter muita mudança na sua vida, então não adianta se espelhar só em um, né? E aí para cobrir esses custos você vai ter que trabalhar mais. Essa hora extra vai te cobrar, vai cobrar psicologicamente, vai cobrar no cansaço, vai cobrar no estresse. Gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui saindo do trabalho em pleno domingão, né? Domingão de outono que parece verão. De repente estava frio já e voltou a ficar calor. Hoje está bem quente. Vou pegar a estrada e ir para casa, aproveitar que estou saindo meio-dia e meio e vou fazer um churrasco lá, aproveitar o dia de outono que parece verão, né? Resolveu fazer um sol repentino aqui na Inglaterra, e o que é ótimo porque já estava frio. E acabei fazendo hora extra hoje em pleno domingão, mas no meu caso hora extra não muda nada, porque hora extra eu não ganho, eu ganho como folga, né? Algumas empresas fazem isso aqui na Inglaterra e no meu caso também, principalmente da área de educação. E aí eu não tenho para onde fugir, é horas a mais, né? Para mim não vale a pena, até porque eu tenho 35 dias de folga e 10 dias no fim do ano. De qualquer forma, tem gente que faz muito hora extra, mas tem gente que cai em empresas que não tem essa facilidade, né? Não tem essa opção até. E aí você tem que fazer. Entra naquilo que eu te falei. Tem gente que consegue fazer bastante horas, mas tem gente que tem um estilo de vida melhor, tem gente que tem um estilo de vida que trabalha mais. E tudo tem as suas vantagens e desvantagens, né? Então nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho aí sobre custo de vida, qualidade de vida e estilos de vida aqui na Inglaterra. Porque a gente vê muita coisa de muita gente diferente, cada um com seu estilo, e a gente esquece de olhar pra gente mesmo, né? Olhar qual é o nosso perfil, em que eu me encaixo, o que eu faria, o que eu não faria, como que eu me administro financeiramente, né? Eu gasto muito, eu gasto pouco, porque a gente vê, tem gente que fala que é impossível viver com uma determinada quantia, tem gente que já vive muito bem com a outra determinada quantia, tem gente que trabalha muito, tem gente que tem renda extra, tem gente que tem dinheiro do YouTube, né? Galera aí que tem canal no YouTube que é gigante. Se você tem 100 mil inscritos, isso vai te dar em média aí mais ou menos $1000, né? Por mês. E $1000 você converte isso, vamos dizer aí que dê, sei lá, 400 libras, 300 libras, não sei quanto tá o dólar hoje. Aí você consegue praticamente pagar o seu aluguel ou parte do seu aluguel, o que muda o seu perfil totalmente em relação aos demais, né? Tem gente que tem patrocínio, tem gente que tem um monte de coisa. A gente tem que pensar no nosso perfil, como que a gente vai chegar e quais condições a gente vai ter, né? Você vai chegar, você vai ter renda extra, você vai ter conhecimento, você vai abraçar qualquer coisa. Normalmente quando você chega, você já pega ali um emprego primeiro que aparecer e você vai trabalhar o máximo que der. Por exemplo, quem trabalha bastante, né? Tem gente que vem, trabalha muito, ganha bastante dinheiro e gasta comprando bastante coisas, se satisfazendo de certa forma, o que é ótimo. Mas a questão que eu falo é a seguinte, né? Às vezes, para a maioria das pessoas, você trabalhar muito, principalmente em um trabalho pesado, fora da sua área, a maioria das pessoas ficam insatisfeitas. Aí eu penso, será que vale a pena esse dinheiro de você ter trabalhado dia e noite, num trabalho às vezes pesado, algo que não te satisfaz, não te deixa o mínimo feliz, né? Pra você ganhar bastante dinheiro e aí você não ter tempo às vezes de gastar ele e acabar utilizando ele para supérfluos, para coisas que realmente não são necessárias e às vezes até para não se administrar financeiramente. Trabalhei 3 anos na Irlanda antes de vir para cá, em 2010, entre 2007 e 2010, e lá eu ganhava mais do que eu ganho aqui hoje. Então, para você ver como é estilo de vida. E tudo muda também, né? Se você vem sozinho, você vai ter um custo de vida, um determinado custo de vida, a depender de que casa você vai pegar, localidade, quantidade de pessoas com quem você vai dividir casa e tudo mais.
ou se você vem em casal. Quando você vem em casal, você vai querer morar normalmente os dois, e você vai ter que buscar ali o seu estilo de vida, né? Eu tô falando do estilo de vida de pessoas normais, que não vão vir pra cá com renda extra, ou sequer parentes aqui pra dar aquela força, né? A maioria das pessoas não vão ter essas facilidades. Então, de casal sempre é mais fácil, porque você vai ter a renda de dois, e aí é vocês se administrarem financeiramente, às vezes não gastar com supérfluos, com compras caras, comendo coisas muito caras, né? No começo ali, você tem que dar aquela super pichinchada, comer coisa de marca do mercado, buscar, para você se situar no lugar primeiro e saber quanto vai ser o seu custo de vida, qual vai ser o seu gasto, quanto você paga de aluguel, quanto vão ser as contas, porque quando você chega aqui, você tem uma média, você tem uma ideia, né? A gente fala bastante disso nos vídeos dos nossos custos, mas é a gente é um casal bem, digamos assim, prendado e que segura bastante a questão financeira. A maioria das pessoas não, né? Acabam comendo fora. Eu sempre faço marmita. Hoje, por exemplo, esqueci minha marmita, e se eu não tivesse ido embora agora, eu ia ter que passar no mercado e comprar, que não é do meu costume. Mas no mercado você acha muita coisa barata, só que não é de qualidade, não é comida saudável, né? Então tudo isso aí vai mostrando qual é o seu estilo. O que não pode é você querer se espelhar num determinado tipo de perfil que você não se enquadra. Qual a realidade dos perfis que estão na internet? Qual é o meu perfil? O meu perfil, meu salário é muito baixo, perto do que eu ganhava em Londres, né? Em Londres eu ganhei razoavelmente bem, ali para a média salarial de Londres, né? Na média, não foi nem acima da média. Tem brasileiros que ganham mais do que eu ganhava lá e levavam uma vida bem pior do que a minha, pelo estilo de vida, pelo que ele gasta. O segredo está mais no que você gasta do que no que você ganha, né? Logicamente, você tem que ganhar algo que você consiga ali com, vamos dizer, um casal, com pelo menos 60%, 70% do seu salário, pagar todas as suas contas. Isso inclui compra, celular e tudo mais. Eu, por exemplo, nunca tive um celular que tivesse uma conta muito cara. Minha conta sempre foi a mesma, de 10 libras por mês. E pra mim me satisfaz. Tem gente que precisa pra ficar na internet e tudo mais. Também não fico muito no celular, mas isso vai de pessoas. Tem gente que prefere ter ali o seu iPhone, vai gastar mais. Eu nunca tive. Quando eu tive era da empresa que eu trabalhava. E tudo isso aí vai contando para os seus gastos, para o seu custo de vida, para o seu estilo de vida aqui na Inglaterra, né? O seu consumo. Tem gente que eu não compro e não como comida do Tesco. Marca do Tesco não quer comer. Daí sinto muito, né, meu amigo? Ah, é ruim. Você já experimentou? Experimente, teste, faça ali, né? O seu experimento para você saber realmente, antes de condenar uma determinada marca, um determinado produto pela qualidade. Logicamente, a gente sabe que coisas da Poundland têm uma menor qualidade, mas às vezes vão te suprir uma necessidade por um bom período, até você conseguir se adaptar, ter uma estabilidade melhor e tudo mais. E isso vai para todos os mercados, para compra e tudo mais, né? Eu também tenho um perfil de aproveitar mais a vida. A gente viajou bastante, tem gente que não viajou e aí preferiu, por exemplo, comprar videogame, comprar coisas que pra mim não fazem sentido. Inclusive eu comprei um em 2010 e foi a pior coisa que eu comprei, porque nunca usei, né? Um PlayStation 3, cara, quando eu voltei pro Brasil nunca usei. Ou seja, perdi 350 libras na época, mais os jogos e o controle e tudo mais. Então isso tudo foi um prejuízo. Trouxe esse videogame, levei pro Brasil, nunca usei, acabo nunca usando. E infelizmente acontece, porque eu tava muito naquela, não, vou tentar jogar e tudo mais, porque eu nunca tive videogame a minha vida inteira. E aí quando eu tive, eu vi que era totalmente desnecessário. Tem gente que não vive sem, assim como tem gente que não vive sem televisão, e aí vai pagar aí a licença de TV, vai pagar aí também uma TV a cabo e tudo mais. Ou seja, custos, né? E aí para cobrir esses custos você vai ter que trabalhar mais, né? Eu, por exemplo, carro para mim tem que ser para eu transportar. Logicamente eu adoro carro, gosto de Fórmula 1, mas eu não vou ficar gastando com carro, porque carro não é investimento, né? Não existe você falar, tô investindo no carro. O carro ele só deprecia, fora que ele dá problemas mecânicos e tudo mais. Depois eu faço um vídeo só falando aí de carros. E aí a gente tem que meio que ir se adaptando, né? E saber principalmente qual é o nosso perfil. E conhecer o perfil das pessoas que passam, porque na verdade tá todo mundo de certa forma ajudando, mas cada um com o seu perfil, com o seu estilo de vida, né? Eu, por exemplo, não gastaria dinheiro em carro. Eu preferi investir numa casa maior, com um quintal maior, do que me sobrar 10, 20 mil e eu ficar comprando de carro, porque isso vai ser um dinheiro que ele só vai se depreciar e eu vou acabar perdendo, né? Então a gente tem que pensar tudo isso, mas é estilo de vida. Se te satisfaz,
por exemplo, usar roupas de marcas caras, celulares caros, você vai trabalhar para isso. Só que eu vejo gente que vive reclamando: ah, mas a vida é muito difícil aqui, que não sei o que, não muda muito do Brasil. Será que é a vida ou é o seu estilo de vida? Quando você tem um estilo de vida que gasta muito, seja aqui, seja no Brasil, seja em qualquer lugar, você vai ter um custo de vida alto, né? É muito mais o seu estilo. E aí eu sempre vivi naquela, né? Saí lá de Itapevi, eu falava, pô, ganhava pouco, vivia com pouco, então eu consigo viver com esse tanto. Se eu ganhar mais, eu vou guardar para eu investir numa coisa que me gere um lucro no futuro ou uma satisfação maior. Então isso é de cada um. Por isso que não dá para você também ficar só condenando todo mundo, porque é o estilo, e se a pessoa tá vivendo bem e ela tá feliz, show de bola. O problema é que a maioria das pessoas vem se espelhando no perfil de pessoas aqui da internet e aí acabam não conseguindo as mesmas coisas ou trabalhando muito infelizes com o trabalho. Entra naquilo que eu falei no começo do vídeo, né? As pessoas acabam trabalhando demais em trabalhos cansativos que não te satisfazem e aí vê que não vale o dinheiro. Eu, por exemplo, eu cheguei aqui a trabalhar na minha área que eu trabalhava no Brasil, ganhava razoavelmente bem, tinha um status legal, mas só que a pressão de fazer relatório, de fazer reunião, de fazer tudo isso não estava valendo dinheiro. 2 horas de transporte para chegar em algum lugar, tudo isso aí vai pesando, né, cara? Então a gente tem que ver quais são as escolhas, né? E aí a gente decidiu vir pro norte. Não que o norte seja melhor, eu tenho amigos que estão lá em Londres, na região de Londres, ganham bem, conseguem viver bem e se satisfazer bem, né? Porque eles gerenciam bem o dinheiro. Não adianta você ganhar muito, gastar muito e aí você viver pouco, porque você também, para ganhar muito, a maioria, pelo menos a maioria das pessoas que tem o cargo mais baixo, a maioria das pessoas não consegue. Para ganhar muito, elas têm que fazer muita hora extra. E essa hora extra vai te cobrar, vai cobrar psicologicamente, vai cobrar no cansaço, vai cobrar no estresse, e aí você tem que ver se vale a pena. Por isso que o importante de tudo é você gerenciar quanto você ganha e quanto você gasta. Essa é a principal coisa que você tem que fazer para se adaptar no país. E quando você chegar, tem que ser mão fechada mesmo para tentar economizar ao máximo possível, para que você, depois que você se situar, ficou ali 4, 5, 6 meses, você fala, agora eu tenho uma noção de como que o negócio aqui funciona financeiramente, né? E aí eu vou agora viver um pouquinho melhor, e aí você vai melhorando a sua qualidade de vida ao longo do tempo. Outra coisa que acontece, tem pessoas aqui que ajudam a família, eu ajudo a minha mãe, tem gente que não ajuda a família, não precisa ajudar. Se você não precisa, show de bola, mas a maioria que vem pra fora é porque eles estão numa dificuldade. E aí no Brasil, ou a família passa algum momento difícil também, precisa ajudar. E aí que tá a outra questão. Tem gente que não ajuda a família, não dá pra você se espelhar numa pessoa que não tem o mesmo perfil que você. Por isso que você precisa analisar todos os perfis, ver o que eles são capazes de fazer com o que eles têm, né? E tentar adaptar isso ao seu estilo. Talvez você se dê até muito melhor do que a maioria das pessoas. Isso acontece bastante, né? Tem bastante gente aqui que acaba se dando super bem. Não precisa estar na internet e mostrar pra dizer que você tá super bem. Eu tenho amigos que estão muito melhores que eu e eles estão aí andando pra internet e pra mostrar pra alguém ou passando a informação, né? Porque também eles estão ocupados com a vida deles. É que eu me formei em comunicação, publicidade e propaganda, e eu gosto disso, entendeu? Então eu acabo passando o meu tempo também, é uma forma de eu relaxar e tudo mais. Então a gente tem que contar com tudo isso. O que não pode é você simplesmente se espelhar e achar que a sua vida vai ser exatamente igual a outra. Você vai encontrar pessoas diferentes, situações diferentes, momentos diferentes, né? De economicamente e tudo mais. Agora tá em época de pandemia. Então a gente tem que tentar pensar em tudo isso e quando chegar aqui se adequar ao máximo. Depois você vai se abrindo, vai melhorando, porque tem gente que às vezes no Brasil tinha uma vida super boa, né? E aí chega aqui e quer viver o mesmo nível logo que chega, e aí se quebra, e aí acaba, por exemplo, trabalhando no emprego que ela acha que é subemprego, embora dê para viver. Eu falo por experiência própria, não tô falando chutando, entendeu? É possível. Eu vejo gente aí que tem condições boas, trabalham bastante, ganham bastante, se dão bem, mas elas também pagam o preço do estilo de vida que elas querem ter. E se isso se satisfaz, ótimo. Só não pese depois falando, não se sinta menor que os outros, porque eu tenho um emprego muito ruim, eu trabalho pesado, eu trabalho muitas horas. É escolha. Eu aqui sempre trabalhei, só no começo que eu busquei empregos que trabalhava entre 6 e 10 da noite, para eu poder ter o dia livre, para eu poder buscar emprego
na minha área. E aí quando eu consegui na minha área, eu vi que também era complicado, porque tinha hora extra, eu tinha que ir de sábado, tinha que ir domingo. Ganhava o dinheiro? Ganhava. Mas ao mesmo tempo eu acabava gastando, né? Porque ir trabalhar de domingo lá em Londres gastava um trenzinho aí de 25 libras para poder ir e voltar para casa, né? Metrô, trem, ônibus, tudo junto. Então a gente tem que pesar tudo isso, conhecer a gente, saber qual é o nosso perfil, ver os perfis repletos que a gente tem aí na internet, não se apegar à desgraça que muitos contam e nem também só ao sucesso que muitos colocam, porque cada um vai ter o seu caminho, vai passar dificuldade. Tem gente que passa dificuldade, mas não mostra, até porque, cara, você vai mostrar, no dia que você passa uma dificuldade, você não tem nem coragem de gravar um vídeo, cara, a maioria das vezes. Eu fiz vários vídeos aqui buscando emprego, tem gente que conseguiu chegar aqui, pegar um emprego e ficar em um só. Eu cheguei, peguei temporário, peguei de garçom, aí entrei na minha área, fiquei um ano, perdi o contrato, né? A empresa saiu, perdeu o contrato. E aí eu acabei tendo que ser dispensado. E aí depois entrei em outro temporário, fiquei um ano num temporário, né? Que era. E aí no dia que eu dei uma pressão nos caras, os caras também mandaram embora. Então, quer dizer, eu tive várias passagens que a maioria das pessoas aqui vão passar. A maioria das pessoas não vão chegar aqui tendo uma estabilidade, conseguindo um emprego que você vai ficar 2, 3, 4, 5 anos. No início, ainda mais por causa de questão de língua, às vezes adaptação, às vezes você não gostou da sua cidade, você quer mudar, vai ter muita mudança na sua vida. Então não adianta se espelhar só em um que teve uma determinada condição. Você tem que saber analisar o perfil das pessoas, porque na verdade você acaba aprendendo com as experiências de todo mundo, né? Por mais que às vezes você não concorde com o que aquela pessoa fez, se ela tá feliz, tá bom pra ela, cara. Por mais que eu não fizesse a maioria das coisas que muita gente aí faz, entendeu? Então a gente tem que tentar se adaptar, né? Adaptar aquela realidade ao nosso perfil e aprender ao máximo com as experiências dos outros e a gente saber como que a gente viveria. Eu vivo com muito pouco, então dá pra viver bem, né? Consegui viajar bastante nos anos que não teve pandemia aí, então a gente vai vivendo. Bom, mas é isso, é mais um vídeo aí pra falar de experiências pra vocês, pra mostrar algumas coisas. Vou ver se eu chego em casa agora, passo no mercado ali, compro uma carne, aproveitar esse dia de outono que tá verão, virou verão, né? E aí boa sorte para todo mundo que estiver vindo, das experiências. Vejam todos os nossos vídeos, tem a gente contando a nossa história, desde a mudança, desde o visto, as viagens que a gente fez, tudo que a gente conseguiu fazer, foi sempre ganhando razoavelmente pouco, abaixo da média. Lembrando que de solteiro é um pouco mais difícil, né? Mas você consegue às vezes até economizar mais, dependendo de quantas pessoas você divide a casa e tudo mais. De casal acaba facilitando algumas coisas, porque você tem uma liberdade maior, você não está dividindo casa, você não está morando só em um quarto e dividindo cozinha, por exemplo, esse tipo de coisa. Você tem uma liberdade maior. E é aquilo, né? E depois veja os vídeos que a gente fala de compra de casa e tudo mais, tudo que a gente fez. Espero que esse vídeo ajude vocês de alguma forma. E a gente se vê no próximo, que agora eu tô no trânsito aqui e tá calor demais, cara. Um abraço, valeu!